O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Mais uma edição do programa Interview. A você que nos acompanha, meu muito obrigada pela sua audiência. Você daqui da cidade de Souza, de Cajazeiras, todo o Alto Sertão da Paraíba, do Brasil e do mundo, que nos acompanha através da TV Diário do Sertão.com.br. A você que está conosco, meu muito obrigada. Fiquem nesse programa Interview, que olha, hoje está cheio de novidades. Hoje, nosso entrevistado será o Dr. Felipe Gonçalves Vieira. Dr. Felipe, que é especialista em ortodontia, ele que é membro da ABOR, a Associação Brasileira de Ortodontia, e ortopedia facial, membro da Sociedade Brasileira de Ortodontia. Boa noite, Dr. Felipe, seja bem-vindo. Desde já agradeço por você estar aqui conosco. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos os telespectadores e internautas que estão neste momento assistindo a TV Diário do Sertão. Eu que agradeço pelo convite. Lembrando a você, internauta, que também poderá participar conosco, interaja, mande sua mensagem através do facebook.com/Diário do Sertão. Você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, mandar aqui a sua mensagem para o Dr. Felipe Vieira, que com certeza ele vai se reportar a sua participação. Dr. Felipe, para começar, como é ser um ortodontista em um país que a gente sabe que ainda não é muito valorizada a visita ao profissional da área, ao dentista? Muito boa sua pergunta, Paloma. Para ser ortodontista, primeiro o dentista, né? Ele passa 5 anos na universidade e após concluir o término do curso, ele faz uma especialização em ortodontia, que geralmente dura 3 anos, tá? Hoje em dia, parece que houve uma alteração do Conselho Federal de Odontologia e essa carga horária aumentou. Então, o ortodontista, né, é o especialista em ortodontia. Doutor Felipe, voltando agora um pouquinho, a gente vai falar mais à frente sobre sua área profissional, vamos dar dicas aqui, você vai tirar algumas dúvidas, inclusive, como já disse, internauta, facebook.com/Diário do Sertão. Mande sua mensagem. Voltando um pouquinho, vamos falar sobre sua infância, sua vida escolar. Onde foi que você estudou? Você é daqui de Souza? Veja só, Paloma, sou de Souza, sou filho de Souza, né? Nasci aqui em Souza, mas nunca morei em Souza. Meus pais também são daqui de Souza. Meu pai, eu sou filho de Francisco Vieira e de Zuleide Gonçalves, né? Todos dois são daqui de Souza, mas eles sempre foram estudar em Natal e permaneceram lá. Você tem irmãos? Tenho irmãos. Minha infância foi toda em Natal, apenas nasci em Souza e fui criado em Natal. Tenho os 2 irmãos, a minha irmã mais velha se chama Julie, ela é formada em odontologia também, tá? Mas não exerce, ela está concluindo agora o curso de medicina, não quis seguir a carreira. E tem um irmão mais novo chamado Gustavo Vieira, que ele é formado em engenharia elétrica. Ela resolveu seguir um pouco aí sua área, né? Resolveu seguir um pouco o exemplo do irmão, já o outro, engenharia elétrica. Isso. Não, a minha irmã, ela fez odontologia, né? E apenas trabalhou 6 meses. E resolveu fazer medicina. Então eu acho que ela já tinha um sonho em fazer medicina e concluiu odontologia, talvez não tenha se identificado. E está terminando agora o curso de odontologia, de medicina, no qual quero parabenizar a colação de grau dela, que já é agora no mês de junho. Como eu vinha falando em relação à na infância, sua vida escolar, você estudou, então, na época, em Recife? Não, em Natal. Em Natal, perdão. Em Natal. Estudei em Natal minha vida inteira, fiz faculdade lá, sou formado pela Universidade Potiguar, fui formado no ano de 2006. Você passou sua infância e juventude, então, em Natal? Em Natal. Logo após, então, esse seu término na universidade, você regressou a Souza ou ainda continuou sua vida lá em Natal? Não. Na verdade, eu sempre andava muito em Souza, porque minha esposa é daqui de Souza, né? E a gente, todas as férias, nós estávamos aqui. Foi aqui que nós nos conhecemos e foi aqui que nós nos conhecemos. Vocês se conheceram e aí se casaram aqui também? Não, deixa aí. Já tiveram residência ou voltaram a Natal? Deixa eu explicar, eu me perdi um pouco.
Aí a gente passava as férias. Então eu concluí meu curso de odontologia e depois fui fazer especialização em ortodontia, né? Comecei minha especialização em Recife e concluí em João Pessoa. E minha esposa, ela concluiu o curso de medicina há 3 anos. Tá ok. Em relação ainda a essa questão da descoberta profissional, falamos um pouco até de sua irmã, que ela começou a adentrar a sua área, mas não foi bem o que ela queria. Você, quem lhe influenciou a escolher essa profissão? Paloma, eu sou filho de dentista, fui criado dentro de consultório odontológico. A minha infância foi vendo meu pai trabalhar. Meu pai é cirurgião dentista, especialista em prótese dentária. E eu fui criado dentro de consultório odontológico e sempre fui muito curioso, né? E resolvi seguir a carreira. Seria muito difícil não ser influenciado, não é? Sem dúvida. Ainda em relação à sua universidade, na época de faculdade, quais as lembranças que você tem dessa época? Ótimas lembranças, uma turma muito boa, a turma da UNP 2006.2. Sempre falo com meus amigos e muito satisfeito pelo desempenho profissional de todos eles. Lembrando a você que está assistindo essa entrevista, que participe também conosco através do facebook.com/Diário do Sertão. Interaja, mande sua pergunta, sua participação, que a gente traz ao ar. Você também faz conosco o interview. Doutor Felipe, o início de sua carreira, sua profissão, você enfrentou dificuldades? Assim como todo recém-formado, também enfrentei dificuldades. Na época, morava em Natal e comecei a trabalhar aqui no Iraúna, né? Trabalhava no Programa Saúde da Família no Iraúna. E logo após fui convidado para trabalhar em Cajazeiras. Passei no concurso, sou efetivo do município de Cajazeiras, sou dentista do Centro de Especialidades Odontológicas de Cajazeiras e após trabalhar 1 ano no Iraúna, continuei trabalhando em Cajazeiras e desde 2008, né, que eu trabalho em Sousa. Foi justamente essa época que eu vi a necessidade e resolvi abrir meu consultório, que se encontra aqui em Sousa, desde 2008 funcionando pleno vapor. A partir daí você então fixou residência na sua cidade natal? Isso. A partir daí comecei a morar em Sousa porque eu não estava conseguindo conciliar Natal, tá? Muito distante, 420, 430 quilômetros de Sousa, e voltar toda semana. Então resolvi ficar por aqui. Hoje em dia, doutor Felipe, quais são as principais queixas que os pacientes trazem ao seu consultório? Olha, Paloma, hoje em dia os pacientes procuram muito e zelam pela imagem pessoal, né? Que é o principal cartão de visita. Então a maioria desses pacientes que me procuram por queixa de dentes tortos, dentes mal posicionados, dentes amarelados, enfim, procuram melhorar a sua estética. É verdade que realmente um bom sorriso, ele é o seu cartão de visita? Qual a importância do sorriso? Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é verdade, eu acho que o sorriso influencia muito, né? O sorriso influencia, creio que até em entrevista de emprego, ele vale muito para a sua imagem pessoal e profissional também. Já houve quem desse algum tipo de depoimento em seu consultório a respeito disso, de não ter conseguido emprego, ou de ter medo, não ter segurança em algum momento profissional, ou de sua vida pessoal, algum relacionamento, quem sabe, por conta da dentição? Sempre me falam, né, que tem vergonha de falar, um dente torto, ficam falando com a mão na boca. Influencia sim, já me falaram. Doutor Felipe, em relação a isso, a gente sabe que hoje em dia a saúde tem trabalhado muito com a questão da prevenção. Não só com o tratamento em si, logo após ocorrida a doença ou o problema na dentição, mas trabalha muito com a prevenção. Quando é que a criança, quando é que na infância os pais podem detectar, ver a necessidade de ir a um ortodontista? Paloma, geralmente o que eu oriento os meus pacientes é por volta dos 7, 8 anos e meio, procurar um ortodontista para nessa fase tentar prevenir algum problema futuro. Existem alguns aparelhos que a gente pode usar nessa fase que a gente chama no período intertransicional, né? Que está tendo aquela troca dos dentes de leite, né? Pelos dentes permanentes, e é nessa fase que a gente muitas vezes consegue detectar um problema e resolver esse problema, né? Evitar um problema futuro. Em relação ainda a isso, eu te pergunto, a gente sabe que muita gente não vai a um consultório de um dentista por conta do medo daquela cadeira. Aquela bendita cadeira muitas vezes assusta, né? E aqueles aparelhinhos que parecem que são aparelhos de tortura, tem muita gente que pensa assim, inclusive as crianças. Quais são os métodos, o que é que você faz para que
isso seja contornado, para que os pacientes fiquem mais tranquilos? Olha, hoje em dia a odontologia evoluiu muito. Evoluiu no que diz respeito a tudo, né? Evoluiu com cadeiras mais confortáveis, com um conforto maior para o paciente. Hoje em dia já existem aquelas canetas, né? As canetas de alta rotação, o famoso motorzinho, com um barulho menor. E nada que uma boa conversa antes com o paciente, combinar com ele o tipo de procedimento, explicar que isso, durante um procedimento, ele pode levantar o braço, a gente pode parar para tentar resolver da melhor forma possível. Estamos entrevistando o Dr. Felipe Vieira, ele que é ortodontista, atua aqui na cidade de Souza e está aqui conosco hoje falando um pouco sobre sua vida e também sobre a sua área profissional. Você que quer tirar suas dúvidas, participe conosco, facebook.com/Diário do Sertão. Dr. Felipe, nós temos aí algumas fotos que eu quero que você comente um pouco sobre ela. A gente vai trazer aí, vamos mostrar essa foto, por exemplo. Que momento foi esse? Essa foto é ali próximo à Igreja da Matriz. Essa foto é na casa da minha avó, Dona Mãezinha, né? Esposa de seu Zé Júlio. Meu avô, por coincidência, foi até vice-prefeito de Vieirópolis, a gente é da região aqui. Tá certo? Isso aqui é meu irmão. Qual é seu irmão? Esse menorzinho que eu estou com a mão no ombro dele. Então você é o que está de camisa vermelha, isso? Esse que é Gustavo. Essa minha irmã é Júlia, né? E essa criancinha é Matheus. Isso é um primo muito querido que a gente considera como irmão. Tá ok. Essa outra foto? Essa foto, esse do lado esquerdo é meu pai, né? Que é dentista, como eu tinha falado, minha mãe, tá bom? E essa aí é minha avó, Dona Mãezinha. Próxima foto. Isso aí são meus dois irmãos, né? Essa foto é uma foto mais atual, Júlia e Gustavo. E essa? Essa é minha esposa, né? Isso foi uma foto no Maracanã, no jogo do Flamengo. Sou flamenguista. Flamenguista. Isso aí foi uma viagem, minha esposa novamente. E o que é que você sente quando olha essas fotos? Seus familiares, pessoas queridas? Fico muito emocionado porque saí de casa relativamente cedo. Tenho muita saudade dos meus pais, que quem tenta suprir isso de uma certa forma é minha esposa. Participando conosco do programa Interview hoje, Dr. Felipe Vieira, ortodontista, ele que está falando um pouco sobre sua vida, como você viu agora, algumas fotos que ele trouxe, que ele pôde falar a respeito da família dele e também sobre a área de atuação dele aqui na cidade de Souza. Participe conosco, mande também sua pergunta, facebook.com/Diário do Sertão. E a você que nos acompanha, claro, eu já mando meu abraço, meu muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por acompanhar a programação da TV Diário do Sertão. Dr. Felipe, a gente vê periodicamente na mídia, na televisão, propagandas de escovas, de cremes dentais, o popularmente chamado pasta de dente, né? Que prometem vários e vários milagres, vamos assim dizer. Prometem clareamento dental, prometem que são os mais indicados pelos dentistas, enfim. Que verdade há nessas propagandas? Olha, Paloma, eu não acredito muito nessas pastas, nessas propagandas que existem. Porque, na verdade, o que clareia o dente, tá? Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre clareamento dental, mas eu já vou antecipar um pouco. O que clareia o dente é um produto chamado peróxido de carbamida, que isso tem que ser usado em ambiente de consultório, porque de uma certa forma, se ele não for usado da forma correta, ele prejudica o trato gastrointestinal, se for ingerido pelo paciente. Então eu não acredito que pasta vá clarear dente, não. Eu acho que isso é muita propaganda da indústria. É seguro usar esse tipo de creme dental que promete isso? Olha, é seguro. O creme dental, de uma certa forma, ele não pode ser ingerido, né? Mas que é seguro, é. Há creme dental melhor do que o outro realmente? Ou toda marca pode ser utilizada? Ou há realmente aquela marca que é a mais recomendada pelos dentistas? Olha, eu diria que não. Eu diria que pasta boa é aquela pasta juntamente com a escova, né? Que você consegue higienizar todas as faces do dente para evitar assim um transtorno, para evitar a tão famosa cárie.
Tá ok. Tirando as dúvidas, doutor Felipe Vieira, aqui no programa Interview de hoje. Participe conosco. Daqui a pouquinho, inclusive, a produção já sinalizou aqui que temos as primeiras participações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as participações através do facebook.com/Diário do Sertão. Participe você também. Participe, mande sua pergunta, interaja conosco aqui no programa Interview. Doutor Felipe Vieira, virou um certo modismo, uma questão que a gente vê aí na mídia. Inclusive eu já vi algumas reportagens mostrando perigos em relação ao aparelho dentário. Muita gente tem usado aparelho sem ir nem ao ortodontista, sem consultar um profissional dessa área. Quais são os perigos para quem faz isso? Olha, Paloma, ortodontia é uma especialidade séria, tá? A ortodontia, ela tem que ser feita por especialista. Não é todo dentista que pode, né, colocar aparelho. Ele tem que passar por uma especialização, como eu falei no começo da entrevista, de aproximadamente 3 anos ou mais um pouco, tá certo? E recentemente eu vi passando num programa de televisão os próprios adolescentes trocando aquelas borrachas, né, e colocando outros tipos de acessório no aparelho. Muitos colocam até arame. Pois é, para você ter uma ideia como aquilo é perigoso, porque a gente trabalha no consultório com forças adequadas. Então, quando o paciente vai ao ortodontista fazer aquela manutenção mensal, aquilo ali tem todo um cuidado, tem um fio específico para cada caso, né, para tratar o paciente, para o dente vir para o lugar da melhor forma. Aquilo tem um tempo, não pode ser do dia para a noite que você chega, coloca, faz uma força. Então você imagine, se com a gente na cadeira todo esse cuidado, você imagina o que não deve acontecer com os dentes desses adolescentes daqui a um tempo, né? Então assim, é preocupante. Então sim, eu fico até um pouco transtornado em falar sobre isso, mas que vocês que estão agora nos assistindo, que não façam isso de forma alguma. Quais são os problemas que podem acarretar esse tipo de atitude? Pode trazer problemas, às vezes, até para quem não precisa, porque a gente tem notícia de pessoas que nem precisam, simplesmente porque acham bonito, enfim, para entrar em algum grupo, principalmente adolescentes, tem esse tipo de prática. Quais são os perigos? Olha, Paloma, o perigo é até de você perder os dentes, tá? Porque o nosso dente, ele fica dentro de um osso, né? Na mandíbula ou na maxila. E ali tem o periodonto de sustentação e tem o ligamento periodontal, que é o que faz movimentar o dente. Então, uma força excessiva, o paciente pode até perder os dentes, sem dúvida. Quando é, então, indicado o uso de aparelho? Por exemplo, alguém que está em dúvida e às vezes até pensa, não tenho dinheiro, acho que não há necessidade, meu amigo ou minha amiga utilizou o aparelho que o vizinho ou que tal comerciante fez, enfim. E como é que essa pessoa pode saber se ela precisa ou não desse aparelho? Muito perigoso usar aparelho sem indicação. O aparelho é para tratar as deformidades dentofaciais, né? Para tratar essas discrepâncias ósseas que existem entre a maxila e a mandíbula. Então, como você está me perguntando, como é que eu sei se preciso usar aparelho ou não? Geralmente quando tem dente torto, quando tem dente mal posicionado, quando tem a famosa mordida cruzada, tá certo? A sobremordida profunda, que isso são termos técnicos, né, utilizados dentro da ortodontia. Então, simples e puramente porque o meu amigo colocou um aparelho sem ir a um ortodontista, não é aconselhável. Não, de forma alguma. Pode trazer prejuízos irreversíveis. Então, para você, jovem que está nos assistindo, enfim, todos os internautas, né? Até porque nem sempre são só os adolescentes que cometem essa prática. Na maioria das vezes pelo modismo, aqueles arames coloridos como eu vi na TV, né? Todo mundo quer estar naquela moda, não faça isso. Visite primeiro um ortodontista para ter certeza do que está fazendo, senão, doutor Felipe vai ter prejuízo, não vai? Sem dúvida. Você está assistindo o programa Interview, hoje com o Dr. Felipe Vieira, ortodontista, falando sobre sua vida, falando sobre a sua área em que atua aqui na cidade de Souza, e você também poderá participar conosco. Mas antes vamos a um bloco comercial, rapidinho, não saia daí, daqui a pouquinho eu trago as participações através do Facebook. Até já.
TV Diário do Sertão. De Souza para o mundo. Minha linda João Pessoa tem muito mais pra você. Obra por todos os cantos, benefício pra valer. E também com pó de ré, o trânsito em geral. Por isso em Jacumã fez um binário legal. E o binário de Bahia ficou sensacional. Facilitou muito. Hoje tá mais fácil, a gente tem a liberdade indo e voltando. E no Esporte Educação, vem coisa boa do estado. Tem, compadre, o velho Dede vem todo modernizado. Vila Olímpica decente e equipamento arretado. E esqueceram o Almeidão? É uma obra que dá show, vem reformado pra gente e a Paraíba ganhou. Tem 2 escolas técnicas em João Pessoa e Bahia. Tudo isso para o jovem da Paraíba crescer. Curso técnico para quem faz e para quem chega no primeiro ano é maravilhoso, né? Porque ajuda muito no futuro. E o interior do estado já tem obra como aqui? Entra na minha rural, na serra vamos subir, tanta obra ali se expande. Povo de Campina Grande, já estamos chegando aí. Pra sua vida ficar melhor, o governo da Paraíba faz diferente. Quando se trabalha junto, fica tudo dito e feito. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região, com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo o suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 3522-1777 e marcação de exames 3522-4773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. River, a sua concessionária Volkswagen de Cajazeiras e região acelera com uma grande promoção de peças e serviços. Na troca de óleo, a mão de obra é totalmente grátis. Na compra de peças acima de R$100, você ganha um cupom para concorrer no 31 de março ao sorteio de um som automotivo com kit de alto-falantes e mais um alarme de segurança. River, toda a linha Volkswagen com 3 anos de garantia. BR 230 em frente ao Clube Campestre. Telefone 3531-7300. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livros dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. Não se preocupe com horário. Se precisar,
pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o programa Interview. Continue aqui conosco, TV Diário do Sertão, trazendo sempre informação, entretenimento e grandes entrevistas para você aqui no programa Interview. Hoje, Dr. Felipe Vieira, que está falando a respeito de sua vida e também de seu trabalho como ortodontista aqui em Souza e região. Você pode participar conosco, facebook.com/Diário do Sertão. Inclusive, Dr. Felipe, eu já tenho aqui algumas participações através do Facebook, que eu vou trazer agora. O Carlos Alberto, ele é da cidade de Esperança, está nos assistindo. Um grande abraço para você, Carlos Alberto, todo o pessoal aí de Esperança. E muito obrigada pela audiência. Diz o seguinte: é caro o aparelho e a manutenção de um aparelho ortodôntico? Não, eu não acho caro não, pelo benefício que ele traz, porque isso é um benefício, né, que o paciente tem para o resto da vida, de colocar os dentes no lugar, em posição, melhorar sua dicção, sua fonação, evitar transtornos futuros, cárie, doenças na gengiva. Então eu acho que não é caro. Outra pergunta, então, Carlos Alberto, o custo-benefício, né, é muito melhor, você vai ter a sua saúde bucal, não invista na sua saúde, né, doutor Felipe? Não vá ficar com problema na sua dentição. A Márcia Cristina de Cajazeiras pergunta, diz: um grande abraço para o Dr. Felipe, já fui sua paciente e gostei muito. Ah, Márcia, obrigado. Obrigado pelo reconhecimento. Forte abraço. A você, Márcia, também mando meu abraço a todo o pessoal da nossa querida cidade de Cajazeiras. João Marcos de Pombal, ele pergunta: o senhor poderia dizer se a pessoa, mesmo sem precisar usar aparelho, pode usar aparelho nos dentes? Não, eu acho que sem precisar não. Aparelho é indicado apenas para as pessoas que têm realmente a necessidade do uso, né, do aparelho, do tratamento ortodôntico. Isso é um pouco do que a gente já falou aqui, inclusive, né, doutor Felipe? Sem dúvida. A Priscila Guedes, aqui da cidade de Souza, ela pergunta: às vezes quando falo, mordo os lábios, isso pode ser indicação de aparelho? Pode. Isso pode ser, Priscila, que as suas bases ósseas, né, elas estejam fora do lugar. A maxila um pouco à frente da mandíbula ou vice-versa, a mandíbula à frente da maxila, e você esteja mordendo, né, o seu lábio. Então é bom você fazer uma consulta com o ortodontista para que esse problema possa ser corrigido da melhor forma possível. Tá aí as dicas do Dr. Felipe Vieira, você também pode participar. Interaja conosco, facebook.com/Diário do Sertão. Tire sua dúvida a respeito da ortodontia, que o Dr. Felipe Vieira com certeza vai responder a sua pergunta. Você, inclusive, pode mandar também mensagem através do Twitter, @Diário do Sertão, e também comentar no site diariodosertão.com.br/TV. Grande abraço para todos vocês que nos assistem nesse momento. Doutor Felipe, em relação à idade, a gente já falou da infância, né? As crianças quando devem buscar um ortodontista, falamos um pouco dos adolescentes que acabam às vezes fazendo do modismo dos aparelhos prejudicial para a sua saúde. Em relação aos idosos, o tratamento da ortodontia, ele pode ajudar pessoas idosas? Pode. Veja só, Paloma, eu sempre digo aos meus pacientes no consultório que a ortodontia não tem idade, tá? O que o ortodontista precisa é de osso, de condições adequadas para a movimentação ortodôntica, né? É de ligamento periodontal, é de uma gengiva sadia, né? É de um paciente ausente de problemas oclusais. Então, para a idade, não tem idade para colocar aparelho.
Em relação à idade, não tem para colocar aparelho, né? Todo momento é hora de tratar dos dentes. Mas por que tratar dos dentes em relação não só à estética? Porque tem gente que pensa, só porque meu dente está um pouco torto, não tem um problema, não vou procurar um ortodontista por causa disso. Mas fora a estética, por que fazer um tratamento ortodôntico? Olha, a primeira indicação do tratamento ortodôntico é resolver problemas oclusais. Então, se a mordida, né, ela não encaixa bem, o paciente começa a ter alguns problemas na articulação temporomandibular, né? Isso aí, ele começa a sentir dores, tá certo? Na articulação, que depois o paciente vai ter a famosa disfunção temporomandibular. Então, são por esses motivos, né, que o paciente precisa usar aparelho para corrigir esse problema. Então, o alinhamento dos dentes ele é importante não só pela questão estética. Sem dúvida, a gente encontra muito paciente no consultório que tem problema no ouvido, que sente dor no ouvido, zumbido, problema muscular na região do pescoço, né? Sente dor, tudo isso muitas vezes decorrente desse encaixe inadequado da mordida. Se houver houver um acúmulo de sintomas, por exemplo, houver dor de ouvido, às vezes a pessoa pensa que o motivo é outro, que não tem nada a ver com a dentição. Mas pode ser uma indicação para procurar um ortodontista? Pode. É como eu falei, a mordida inadequada, essa mordida cruzada posterior, isso muitas vezes pode acarretar sim. O que acontece se esse tratamento ortodôntico, se esse tratamento necessário a essa pessoa que insiste em não procurar um profissional, o que é que pode acontecer se ela não fizer esse tratamento? Como eu disse, ela pode começar a sentir dores, né? Dores na articulação, ter problemas de insônia, enfim, vários outros problemas essa pessoa pode ser acometida. Isso, então, vai acarretar problemas que a pessoa no dia a dia não vai ter um certo conforto em relação ao seu sono, em relação à sua audição, a toda essa região facial. Isso hoje em dia, Paloma, a ortodontia também ela evoluiu muito, né? E isso pode ser diagnosticado hoje porque a ortodontia usa também como parte do diagnóstico a tomografia, né? Tomografia computadorizada. Então, o ortodontista já consegue prever isso antes, né, de iniciar um tratamento ortodôntico se os côndilos estão no lugar. Então, isso já pode ser identificado antes. Lembrando a você que está assistindo a nossa entrevista que você também pode participar através do facebook.com/Diário do Sertão. Mande sua mensagem, sua pergunta. O Dr. Felipe Vieira já respondeu aqui algumas participações, pessoal de Esperança, Cajazeiras, Patos, aqui da cidade de Souza, nosso sertão, nossa querida Paraíba, sempre acompanhando a programação da TV Diário do Sertão e o interview que nas quartas-feiras acontece aqui direto dos estúdios na cidade de Souza. Mande sua mensagem, mande sua pergunta e com certeza você vai ter sua dúvida respondida por Dr. Felipe Vieira. Dr. Felipe, nós temos aqui algumas próteses que você trouxe para nos demonstrar. A câmera já vai focar um pouco mais para a gente... É verdade, Paloma. Isso aqui são... Eu posso segurar aqui para você. Isso são macromodelos ortodônticos que a gente oferece ao paciente, a gente mostra a ele os tipos de aparelho que existem no mercado hoje. Hoje existe o aparelho metálico convencional, né? Que é esse que todo mundo usa, que é bem comum. Nós temos também os aparelhos autoligados, onde o atrito, né, ele é menor e alguns autores dizem que a movimentação é mais rápida, tá? E temos também esses aparelhos estéticos, né? Como você pode ver aí, isso é um aparelho em cerâmica, que ele não é indicado para todos os casos, para casos mais restritos, tá? Para casos mais simples. E também temos o aparelho em safira, que é um aparelho bem mais discreto, é um aparelho quase que transparente, né? Que muitas vezes é usado por pessoas que lidam muito com o público, que não quer usar aquele aparelho metálico convencional. Até porque tem muita gente que gosta de mostrar, gosta de colorir, gosta de mostrar o seu aparelho. Mas tem gente que não quer nem ver, que usa porque realmente precisa. Sem dúvida. Já algumas pessoas já querem mais esse aparelho estético, já para fugir daquele outro aparelho. E esse outro aparelho? Esse outro aparelho, isso aí é mostrando a diferença de um aparelho estético e de um aparelho metálico convencional. Esse aqui já é mais visível, né?
Esse aí já é bem mais visível, é o das borrachinhas, né? Que troca. E aqui desse lado, Paloma, tem um mini parafuso que a gente chama de mini implante. Isso tem ajudado bastante o ortodontista, isso. O ortodontista, porque antigamente essa força era feita nos dentes. Eu estou falando no caso de extrações. E hoje em dia, essa força ela é dissipada, tá? Apenas nesse mini parafuso, nesse mini implante, que ele é fixado na maxila ou na mandíbula, evitando que uma força desnecessária venha a ser dissipada nos dentes, né? Como isso era feito antigamente. Doutor Felipe, a gente vê através disso, né, dessa sua demonstração com esses aparelhos e até do que você já vem falando sobre os avanços na tecnologia, a gente quer saber quais são os avanços nessa área da implantodontia. Primeiro eu vou falar aqui da ortodontia. Da ortodontia, perdão, isso mesmo. A ortodontia ela tem evoluído a cada dia e recentemente estive fazendo um curso, né, com o professor Erte, que eu quero aqui até render minhas homenagens. E ele mostra bastante casos complexos, né? O nome do curso foi Tratamento Reabilitador Oral de Casos Complexos, que ele mostra aqueles casos, Paloma, que ninguém conseguia resolver, que já praticamente dava por perdido, né? E com o uso das mini placas, tá? Que é como se fosse um mini parafuso desse, sendo que é uma mini placa que você fixa ou na maxila ou na mandíbula para tentar reposicionar esses dentes de uma forma até mais rápida, tá? E que os outros dentes não tenham nenhum prejuízo. Doutor Felipe, em relação também ainda à sua atuação, a sua vida acadêmica também, que você leva ainda à frente, inclusive você comentava aqui nos bastidores que está fazendo uma especialização em implantodontia, é isso? É verdade, Paloma. Eu sou aluno do curso da especialização de implante, estou próximo já de finalizar o curso, tá certo? Alguns dos meus pacientes perguntam, mas doutor Felipe, e aí você vai deixar a ortodontia? Não. Estou fazendo essa especialização em implantodontia porque eu acho que todo conhecimento ele é válido, né? E só agrega valor e vai ficar bem mais fácil para a gente discutir os casos, né? Porque na minha clínica hoje eu trabalho com mais 3 profissionais, tá certo? Doutora Isabela Sarmento trabalha comigo, ela é especialista em endodontia, que é tratamento de canal, ela também atende crianças, e trabalho com mais 2 profissionais, doutor Diogo Almeida, né? Que a gente faz uma parceria, onde eu também trabalho com ele em Patos, na clínica Orale, tá certo? Doutor Diogo é responsável pelos tratamentos estéticos do consultório, por essas facetas de porcelana, por tratamentos mais complexos. E tem doutor Frank Gigiani, né, que é um cirurgião bucomaxilo, que é responsável pela cirurgia dos dentes inclusos, por biópsias, tá certo? E também pelas fraturas da face, né? Doutor Frank tem atuado bem aqui na cidade de Souza, inclusive quero mandar um abraço para ele, para doutor Diogo, doutor Isabelle, e dizer que em brevemente teremos novidades. Lembrando a você que você pode participar também através do facebook.com/Diário do Sertão. Mande sua participação. Também você pode enviar mensagem para o Twitter, @Diário do Sertão, e comentar também através do site diariodosertão.com.br/TV. Logo aí abaixo da telinha onde você está assistindo, você pode fazer o seu comentário sobre esta entrevista. Doutor Felipe, voltando à ortodontia. Em relação aos aparelhos, é todo dentista que pode colocar esse aparelho? Não. Mais uma vez, Paloma, o clínico geral ele não está habilitado a fazer isso, né? Então você conclui uma faculdade de odontologia, que geralmente dura 5 anos, e após isso você tem que fazer uma especialização para só assim poder tratar os seus pacientes. Ortodontia, eu quero deixar bem claro, é para ser feita por especialista. Então, se você tem dúvida a quem você está entregando seu sorriso, tá bom? A quem você vai entregar, é muito fácil, acesse o site do Conselho Federal de Odontologia e aí você vai ver se o dentista a quem você está entregando o seu sorriso, ele realmente é especialista, porque muitas vezes um planejamento mal feito, uma decisão tomada, tá certo? Errada, isso pode muitas vezes ser irreversível, né? Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, tá certo? Em relação, doutor Felipe, ao tratamento com aparelho de graça, você trabalha
nesse sentido. Você concorda com as clínicas que trabalham assim, com os profissionais? Não, Paloma, eu não concordo. Eu não acredito em nada de graça, tá certo? Eu acho que tudo tem seu preço, tudo tem o seu valor. Eu não acredito porque, assim, levando para nosso cotidiano, quando você vai a uma farmácia, a um supermercado, lá não tem nada de graça. Então, essa moda que está existindo hoje, de aparelho de graça... Isso atrai muita gente, inclusive. Atrai, mas eu não acredito, porque eu acho que de graça não tem nada. O dentista, o cidadão que está promovendo isso, ele, de uma certa forma, ele vai ganhar um dinheiro em cima do paciente de outra forma, que aqui eu não quero nem me deter a esse assunto, porque eu fico triste com profissionais que trabalham dessa forma. Doutor Felipe, o que é ortodontia lingual? Interessante. Ortodontia lingual é um aparelho, Paloma, colocado na face interna dos dentes, tá certo? Então, a literatura relata que esses aparelhos eram usados antigamente por atrizes, por atores, né, que, sei lá, participavam de filme, jornalistas que queriam corrigir o sorriso, mas não queriam mudar a sua imagem. Então, eles procuravam, e até hoje procuram, né, a ortodontia lingual, que hoje ela é muito bem realizada por vários profissionais aqui no país. Em relação ao tratamento, o ortodontista, ele pode prever durante quanto tempo vai ser esse tratamento? Porque às vezes o paciente fica com medo, fica pensando, não, vou ter que fazer a manutenção, vai ser muito tempo, eu não tenho dinheiro, não tenho condições, ou de alguma forma pensar, às vezes até na estética, quem não gosta do aparelho, pensa, não, vou passar muito tempo com esse aparelho na minha boca e eu não gosto. O ortodontista, ele pode prever esse tratamento para poder passar para o paciente? Ele pode prever, sim. Um planejamento bem feito, um diagnóstico bem feito, o ortodontista ele consegue passar uma estimativa ao paciente de quase 100%. Tá? No meu consultório, os meus tratamentos duram em média 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Claro que vale ressaltar que tem exceções que a gente a gente tem que passar um pouco mais de tempo, como por exemplo, aqueles pacientes cirúrgicos, tá certo? Que são o quê? São pacientes que cresceram um pouco mais a mandíbula ou cresceram mais um pouco a maxila, tá? E isso não consegue ser corrigido somente com ortodontia. Isso tem que ser corrigido com cirurgia, que essa cirurgia é feita por um cirurgião bucomaxilofacial em planejamento com o ortodontista. O ortodontista planeja, tá? E o cirurgião executa, tá bom? Depois de ser feito todos os planos, os traçados, avaliar a face do paciente, porque altera realmente muito a face do paciente, isso aí é executado. Em relação ainda a essa fase do tratamento, há pacientes que apresentam ansiedade durante o tratamento ortodôntico? Existe muito, e eu até gostei da sua pergunta. Existe muito essa ansiedade, é tanto que quando chegam pacientes no meu consultório, muito novo, né, querendo colocar aparelho, o que é que eu converso com os pais? Deixe chegar numa fase em que os dentes permanentes, eles consigam erupcionar, que eles nascem, tá certo? Para só assim a gente colocar o aparelho e não criar uma expectativa, né? De colocar o aparelho com 8, 9, 10 anos de idade com muitos dentes de leite ainda na boca, e aí o paciente fica criando aquela expectativa para remover o aparelho, então é uma ansiedade enorme do paciente. E isso pode interferir no quadro do tratamento? Pode interferir, porque aquela velha pergunta, doutor, vou tirar meu aparelho quando? E aí a gente fica de uma certa forma preocupado com tudo isso. Doutor Felipe, o que é a contenção ortodôntica? Explique melhor para os nossos telespectadores. Contenção ortodôntica, Paloma, a gente faz um tratamento ortodôntico, né? E aí você remove o aparelho. Então, pós-ortodontia, a gente usa uma contenção para manter o que foi conseguido durante o tratamento ortodôntico. Essas contenções, não sei se você já viu, mas é aquela plaquinha que tem apenas um ferrinho, né? Que passa na parte superior, ela passa na face vestibular dos dentes, que é essa face da frente, e na arcada inferior, ela é colocada, fixada por trás, que a gente chama placa 3x3 dos pacientes. Hoje em dia já evoluiu bastante, e no meu consultório eu estou usando bastante uma placa de acetato. É uma placa quase que transparente, né? Que o paciente pode usar, pode sair na rua e praticamente ela é imperceptível pelo paciente, pelas outras pessoas que assim o veem. Estamos entrevistando o Dr. Felipe Vieira, ele que é ortodontista, atua aqui na cidade de Souza e região, tirando várias dúvidas na área
para você, nosso telespectador do programa Interview. Doutor Felipe, ainda em relação à ortodontia, mas se voltando agora de forma mais geral ao governo brasileiro. A gente sabe que tem havido políticas do governo em relação ao acesso das pessoas ao serviço de saúde, inclusive da saúde bucal. Tem sido bastante incentivado os postos de saúde, a questão da conscientização, porque, por incrível que pareça, ainda hoje parece que as pessoas ainda não têm a noção da importância do tratamento dentário. O que é que você acha de todo esse incentivo que tem sido feito pelo governo? Eu acho que ainda tem muito a melhorar, sabe, Paloma? O governo tem feito, mas ainda falta muita coisa para melhorar essa saúde bucal do brasileiro. Ainda é um pouco deficitário. Os programas, eles ainda não conseguem abranger, por exemplo, esses programas que existem nos centros de especialidade odontológica, ele não consegue tratar casos complexos, né? Porque o governo não oferece isso, e sim apenas casos mais simples. E esses pacientes vão para onde? Que não conseguem ter acesso, né, à saúde bucal, que não consegue tratar o problema. Doutor Felipe Vieira conosco aqui no programa Interview hoje, falando a respeito da sua vida, falando a respeito de sua área profissional, sua atuação aqui na cidade de Souza e região. E você, claro, participa também através do facebook.com/Diário do Sertão. Doutor Felipe, vamos mudar agora um pouquinho o assunto da sua área profissional, falar um pouquinho mais de sua área pessoal, né, de sua vida pessoal. Você é casado com a doutora Ilsara Cristina, ela está grávida, inclusive a gente comentou um pouquinho isso aqui nos bastidores, no intervalo. Ela está grávida e a gente quer saber qual a sua expectativa nesse momento. Você vai ser papai. É verdade, é uma emoção assim que ela é indescritível. Eu ainda não, na verdade, ainda meu filho não nasceu, a minha filha, porque eu ainda não sei o sexo, né? Ela está apenas com 2 meses e meio, mas a gente já está naquela expectativa e a emoção, sabe, Paloma? Eu até tinha conversado com o Jackson sobre isso. Ele disse: Felipe, olha, você vai ver agora realmente o que é um verdadeiro amor. E aí eu estou numa expectativa, realmente muito ansioso para que ele venha logo, que venha com muita saúde. É verdade. Ou ela. É verdade, que venha com muita saúde. Doutor Felipe, a gente já está chegando ao final do programa Interview e na finalização do nosso programa nós temos um quadro, que é o Jogo Rápido. Eu digo uma palavra e você também, o que vier de imediato à sua mente, a primeira definição você responde. Tá certo? Vamos começar? Vamos lá. Um livro. O Alquimista. Uma frase. Uma frase. Amo você. Um hobby. Estudar. Uma paixão. Minha esposa. Um ídolo. Ayrton Senna. Um sonho. Realização profissional. Tristeza. Perda de uma grande tia. Uma alegria. O nascimento do meu filho que está por vir. Felipe Vieira por Felipe Vieira. Apaixonado pela vida, apaixonado pela família, muito grato aos meus pais pela educação que tive e pelo dom da vida. Um apaixonado pela ortodontia, realmente amo a minha profissão e nessa hora a gente fica até sem palavras, viu, Paloma? E quero deixar aqui um abraço forte e bem apertado a todos os meus clientes da cidade de Souza, Patos e Cajazeiras, que eu acho que hoje eu estou aqui sendo convidado por esse programa para prestar essa entrevista pelo reconhecimento profissional. Doutor Felipe, chegando ao final do programa, inclusive a você, nosso internauta, nosso telespectador, agradeço por ter estado conosco durante esse programa Interview e agradeço a você por ter estado aqui conosco. Deixo agora o espaço para que você possa se referir, dar sua palavra final e falar a respeito de onde lhe procurar, seus contatos. Inclusive, eu agora me lembrei, eu ouvi falar e iria confirmar com você antes, mas eu digo, não, vou perguntar no ar, que é mais fácil dele responder espontaneamente. É verdade que você vai abrir uma clínica aqui na cidade de Souza? É verdade, Paloma. Primeiro eu queria dizer onde eu trabalho hoje, né? Eu trabalho hoje na rua Deocleciano Pires, no empresarial Luiz Oliveira, vizinho à Casa de Saúde Bom Jesus, aqui em Souza. Em Patos eu trabalho na Orale, né?
na rua Dr. Pedro Firmino, em Patos. O telefone da minha clínica daqui de Souza, 3522-3051, e da de Patos, 3421-2371. Quanto à construção da minha clínica, é verdade. A gente adquiriu um ponto, né, na cidade de Souza, por sinal, eu acho ele muito bem localizado, e eu estou construindo uma clínica nesse próximo semestre. Tá certo? É uma clínica integrada, é uma clínica multidisciplinar, que ela vai, o meu projeto inicial são para 6 consultórios, tá certo? Onde a gente vai integrar várias especialidades. Hoje eu acredito, tá, em tratamento com sinergia, tá? Um tratamento integrado, um tratamento que você tem vários profissionais, você tem aquele profissional... Profissionais da mesma área ou de outras áreas? Não, da mesma área. Lá, a princípio, vai ser somente odontologia. Então, lá, o paciente, mas eu quero fazer um implante, vai fazer. Eu quero tratar ortodontia, vai tratar. Eu tenho uma filha com 2, 3 anos ou um filho, eu quero um odontopediatra, vai ter. Tratamento de canal, vai ter. Enfim, a gente vai tentar englobar tudo isso aqui no Alto Sertão da Paraíba. Doutor Felipe, novamente te agradeço por ter estado aqui conosco e agradeço novamente a você, nosso querido telespectador que nos acompanha através da TV Diário do Sertão. Muito obrigada. Até amanhã, mais um programa Interview, direto da cidade de Cajazeiras com Ada Vitoriano. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.